Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, parte 2 da questão da regulamentação do estágio probatório. Sempre lembrando, gente, que se você quiser adquirir esse material das leis organizadas, eu sempre coloco aí o nosso link lá do PagSeguro, tá? Também ajuda a manter o canal, divulga aí. Eu nunca peço para dar like, mas sempre, se você quiser, clica lá no sininho, dá like nessas coisas aí que todo mundo fala, mas ajuda, né? Ajuda a divulgar. Esse é um projeto que eu fiz a partir de gratidão por conta de tudo que eu alcancei, por conta dos concursos, né? Eu passei em vários concursos aí em 2018 e muito feliz, né? Tive várias aprovações aí em primeiro São Roque, primeiro supervisor, diretor de Santana, primeiro lugar em vice-diretor de Santana, segundo lugar em diretor de Cajamar, primeiro de Peruíbe, coordenação pedagógica, e teve Nova Odessa, e teve vários lugares aí também que eu fui aprovado, tá? Então, gente, é uma gratidão para que mais pessoas possam passar também nos concursos, né? Então nós vamos dar sequência aqui na parte, no artigo 3, que dispõe, né, sobre a regulamentação do estágio probatório. Se você não viu outra aula, você vai lá no canal, professor Fábio Inácio, vai estar lá todos os vídeos para você. Então vamos lá, artigo 3, sem perder tempo. Os critérios para acompanhamento permanente da avaliação do estágio probatório serão esses aqui, você tem que gravar, porque isso é o que cai. Então, artigo 3 fala sobre critérios permanentes de avaliação do estágio probatório. Quais são eles? Inciso 1, assiduidade e pontualidade. Importante. 2, saúde e capacidade física e mental compatível com o exercício do cargo. 3, disciplina. E 4, desempenho. Então, para você passar no estágio probatório, que é de 3 anos, você tem que ser uma pessoa que tem assiduidade e pontualidade, claro, né? Você chega atrasado direto, falta direto, isso influencia na sua avaliação do estágio probatório. Saúde e capacidade física e mental compatível com o exercício do cargo. Naquele período ali, você vai ser analisado por isso também. Disciplina, você tem que ser uma pessoa, né, que segue as regras, e também as regras, né, do serviço público. E o desempenho, claro, você tem que cumprir bem a sua função. Tá? Parágrafo 1, o que diz? Números, guardem, números caem, né? Prazos, acompanhe muito bem isso. A avaliação do desempenho probatório do estágio probatório será encaminhada a cada 12 meses. Então, a cada 12 meses, o funcionário vai lá, é avaliado, e isso é encaminhado para a Secretaria de Administração, preferencialmente com antecedência de 60 dias para as duas primeiras fases. Então, veja só, é a cada 12 meses. E, de preferência, 60 dias nas duas primeiras fases. E 90 dias para a terceira fase. Então, a última fase, o prazo é maior, é de 90 dias. Os dois primeiros, as primeiras duas fases do estágio probatório, 60 dias. Guardem isso, 12, 60 e 90. Excepcionalmente, o parágrafo 2, mediante justificativa e comprovação por meio de ocorrências registradas, as chefias imediata e imediata poderão solicitar a antecipação da avaliação de desempenho, dando ciência prévia ao servidor, que será submetido à apreciação da CAESP, que é a Comissão Permanente do Estágio Probatório. Então, gente, olha só, é uma exceção, né? Excepcionalmente, se tiver uma justificativa, uma comprovação, ela pode ser antecipada, tá? Claro, né? Então, pode ser antecipada, vai ter um motivo lá, pode ser um motivo que o funcionário está dando muito problema, enfim. Então, eles antecipam, né? E aí isso tem que ser submetido à apreciação dessa comissão de estágio probatório. Artigo 4. O acompanhamento do desempenho profissional em cada fase será iniciado mediante formalização do termo de compromisso, seguindo-se os parâmetros estabelecidos nesse decreto.
Parágrafo meramente informativo dificilmente vai aparecer como pergunta, tá? Parágrafo 1. O termo de compromisso será disponibilizado juntamente com a folha de ocorrências e será firmado entre chefia imediata e o servidor, pelo qual estabelecerá um contrato que definirá as rotinas de trabalho, esperando-se do servidor que esse venha desempenhar suas funções, manifestando suas dúvidas e possíveis sugestões quando a modificação do trabalho, atuando com iniciativa e reportando-se à chefia em casos de dificuldade. Gente, esse termo de compromisso, né, e a folha de ocorrência do servidor, é importante você saber disso. O termo de compromisso define tudo que o servidor vai fazer lá, suas rotinas de trabalho, né, que ele desempenhe suas funções a contento, enfim. Então, é um documento que existe na questão do estágio probatório de Sorocaba. É difícil cair questão? É, mas você tem que estar atento a esses termos aqui, ó, termo de compromisso, folha de ocorrência, né, que isso é firmado entre a chefia imediata e o servidor, tá bom? Parágrafo 2. Durante a fase a ser avaliada, deverá a chefia imediata permanecer com o formulário denominado folha de ocorrências, para que seja feito o acompanhamento e registro das ausências, comportamentos positivos e negativos do servidor durante o período de estágio probatório. Então, veja só, essa folha de ocorrências é importante você entender o que é ela, tá? Ela vai marcar lá, por exemplo, as ausências do servidor. Então, você vai fazer uma avaliação. Lembra dos itens que a gente colocou aqui, ó, assiduidade e pontualidade. Aí, na folha de ocorrência, está cheio de atraso, cheio de falta. Aí, mas você gosta tanto daquele diretor, você gosta tanto daquele professor, você gosta tanto daquele servidor, você pode dar nota 100 para ele? Não, né? Tem lá registro de ausência, de atraso, como é que você vai dar nota máxima para ele? Então, é por isso que existe esses critérios, né? Para não ser uma coisa de amigo, de compadre ali. Comportamento positivo e negativo, isso é mais subjetivo, mas também, né? O servidor fez um projeto beleza lá na escola, olha, todo mundo gostou, elogiadíssimo, saiu na mídia, fez um sucesso danado. Um aspecto positivo, né? Olha só, um trabalho. Agora ele fez uma coisa lá que gerou uma repercussão negativa, os pais reclamaram, todo mundo reclamou. Tem que ser colocado lá no registro dele, tá bom? Artigo 5. A avaliação do desempenho do estágio probatório será efetuada por meio de formulário específico, conforme anexo 1, que conterá os fatores de avaliação para análise da chefia imediata assinado por esse e pelo servidor avaliado, observadas 3 dimensões compostas por características desejáveis para o desenvolvimento das atribuições do cargo e do servidor. Às vezes, você está lendo isso aqui, se você não tem vivência de serviço público, ou se você nunca foi servidor público, ou se você já foi, você sabe como que é isso aqui, né? Ou se você é, né? Existe uma ficha e o teu chefe imediato ele te avalia em base nos critérios que eu já elenquei aqui, né? E aí ele vai lá te avaliando, tá? Então essa ficha está lá no anexo 1 e não cai a ficha, né? A ficha não cai. Isso é importante você saber que existe um formulário para avaliação e essas 3 dimensões, tá? Com características desejáveis. Veja, a primeira, dimensão institucional. Isso é importante você saber, inciso, e eu já falei para vocês, eu falo isso todo dia, toda hora, inciso, a Unesp gosta de perguntar. Então, são 3 dimensões nesse formulário, e o inciso 1, dimensão institucional, características que agregam valor e contribuem para o desenvolvimento da instituição, engajamento institucional, orientação para resultados, capacidade de análise e solução de problemas, segurança no trabalho e responsabilidade. Então essa é a primeira, a dimensão institucional, e o que ela faz? Ela agrega valor e contribui para o desenvolvimento da instituição. Às vezes a Unesp já teve questão assim, elas colocam esse inciso 1 aqui, o inciso 2 e o inciso 3, e do outro lado colocam entre parênteses essa definição aqui, manda você relacionar qual inciso, né, que está relacionado com o texto, tá?
já caiu questão assim. Não é muito comum. Dimensão funcional. O que é a dimensão funcional? Características que geram impacto nos processos e formas de trabalho. Tá? Então, por exemplo, qualidade e produtividade, habilidade técnica, energia e disposição para o trabalho, tá? Engajamento profissional, trabalho em equipe, capacidade de decisão e capacidade de liderar com novas situações. Veja, gente, essa é a dimensão funcional, a gente vê institucional. Então, o que eles, na hora de avaliar, eles vão pensar em tudo isso aqui, ó. Esse é um funcionário que tem qualidade, produtividade, ou é mais ou menos? A habilidade técnica dele é boa, não é? Ele tem energia, disposição para o trabalho, aquele cara que chega, quer trabalhar, ou é aquele cara, poxa, mais um dia de trabalho, o chefe dele tá só vendo ali, né? Ó, isso aí na avaliação, gente, cara, engajamento, né? Vai lá, se envolve em equipe, né? Tem que ter interrelacionamento pessoal, né? Muita gente não gosta de trabalhar em equipe, mas hoje é fundamental, não existe. Escola é uma equipe, certo? Capacidade de decisão, tomar decisões, capacidade de lidar com novas situações. Nós estamos aí vivendo a pandemia do coronavírus. Quantas pessoas estão tendo aí, lidando aí com essa nova situação e lidando muito bem, fazendo vídeo. Então, isso na dimensão funcional é uma boa característica. 3, dimensão individual. Características que aparecem nas atitudes, comportamentos e são o diferencial do servidor. A atualização, é o cara que estuda, o cara está sempre pesquisando, olha isso aqui, né? Então é importante, olha lá, tá na dimensão individual. Atendimento ao usuário, é um servidor, né? Ele, aqui no caso da educação, professor excelente, está sempre um diretor que atende as pessoas com cortesia, que sabe dizer um não com categoria, né, que explica para os pais, que é educado, né? Atendimento ao usuário. Então, aquele diretor que é casca grossa, chega lá, o supervisor dele vai falar, meu Deus, todo mundo reclama desse diretor, que ele não... Né? Flexibilidade, adaptabilidade, nossa, adaptabilidade, dá até nó na língua isso aqui. Nossa, isso aí é muito importante. As pessoas inflexíveis são muito difíceis hoje, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. A gente tem que ter flexibilidade, gente. Não adianta. Relacionamento interpessoal, isso é fundamental. Isso aqui pega muito, hein? Aquele servidor público que está num setor, não dá certo, vai para outro, não dá certo, vai para outro, não dá certo. Gente, arruma confusão com todo mundo. Ó, dimensão de avaliação individual, administração de condições de trabalho, comunicação, comprometimento e eficiência. Então, atenção aqui, fiquem espertos. E parágrafo 1, os itens da avaliação de desempenho do estágio probatório de que trata esse artigo observarão as seguintes para fins de pontuação. Então, vem aqui a pontuação. 1. Alternativa A, abaixo do esperado, equivalente a 0 ponto. Então, se marcar A lá na sua avaliação, você tirou 0. É abaixo do esperado. E aí, se você tiver as avaliações negativas, você pode ser mandado embora. Né? Mandado embora, que eu digo, não passou no estágio probatório. Alternativa B, atinge parcialmente o esperado, equivalente a 1 ponto. Alternativa C, atinge o esperado, equivalente a 2 pontos. E 4, alternativa D, acima do esperado, equivalente a 3 pontos. Tá? Então é importante se lembrar isso aqui. Tá? 1 ponto é parcialmente esperado, 2 é o esperado e 3 é acima do esperado, abaixo do esperado é 0. Lembrem desses itens, tá? Parágrafo 2. Cada cargo pertencente aos grupos de avaliação do desempenho de estágio probatório possuirá no formulário de avaliação do desempenho dimensões com itens de maior peso que pontuarão em dobro conforme abaixo descrito. Ó, dimensão institucional, item de maior peso. Dimensão funcional, 2 itens de maior peso. Aqui, desculpa. Dimensão institucional, 1 item de maior peso,
2, dimensão funcional, tem 2 itens de maior peso e a dimensão individual tem um item de maior peso. Então, existem itens, né, que pontuarão em dobro, tá? E no dimensão institucional tem 1, no funcional 2 e no maior peso 1. Eu gosto de decorar essas coisas, decorar é uma palavra feia, né? Mas assim, eu gosto de fazer o pessoal chama isso, fugiu a palavra agora, mas o pessoal chama isso, acho que de mnemônico, né? Por exemplo, ó, eu lembro aqui, ó, if, e aí eu lembro 1, 2, 1, 1, 2, 1. Então, eu sei que a dimensão institucional é if. Aí eu vou lembrar que as dimensões são 3 e é if, né? É institucional, funcional, individual. Eu uso essas iniciais, né, para lembrar algumas coisas. Parágrafo 3. Haverá reprova, é estranho, né? Mas é isso aqui. Haverá reprova da avaliação de desempenho do estágio probatório que, independente da fase de estágio probatório em que se encontra o servidor, recebeu os conceitos abaixo do esperado ou atinge parcialmente o esperado. Ó, é reprova, tá? Abaixo do esperado ou parcialmente esperado. Não passou nos itens relacionados no parágrafo anterior. Então, 2 itens ele é aprovado, que é o 3 e 4, e 2 itens ele não é aprovado, que é o 1 e o 2. Tá? Então, cuidado, pode aparecer alguma perguntinha nesse sentido. 4. Parágrafo. Os grupos e itens cujo peso será diferenciado encontram-se discriminados na tabela 2 deste decreto. Tabela, geralmente anexos, não cai como pergunta. Artigo 6. Fica estabelecido para o formulário de avaliação do desempenho do estágio probatório a pontuação máxima de 72 pontos. Lembra disso? 7,2. Distribuídos no item do artigo 5, considerado para fins de avaliação. Então, eu falei 100 aqui, né? Porque na prefeitura que eu trabalho é 100. Mas aqui é 72, gente. Sei lá porque eles colocam esse número quebrado, né? É 72, lembra disso. Eu nasci em 73, eu ia lembrar. É um ano a menos da minha data de meu ano de nascimento. 72, gente, lembra disso. E na primeira fase, olha só, de 40 a 72 pontos, olha, de 44 a 72 pontos. Nossa, para que esses números quebrados, né, gente? Só para fazer pergunta para atrapalhar a nossa vida. Na primeira fase, de 44 a 72 pontos, aprovado plenamente. De 37 a 43, aprovado. De 30 a 36, aprovado com restrição. E abaixo de 30, reprovado. Então, é importante você dar uma lida. Não vai gravar isso aqui, mas você sabe. Ó, 72, de 44 a 72, aprovado plenamente. De 37 a 43, aprovado. De 30 a 36, aprovado com restrição. E abaixo de 30, reprovado. Tá? Lembrem disso na hora da prova. Eu sempre falo, dá uma lida. Depois de 7 dias, você lê de novo, anota esse item. Lê de novo, aí quando chegar lá perto da prova, dá uma lida, aquela última lida assim de véspera, né? Ou de antevéspera. Segunda fase, ó, aí muda a pontuação, ó que coisa, aqui é uma pontuação, aqui já é outra. De 51 a 72, aprovado plenamente, ó, subiu, tá vendo? É que ele espera que você já é servidor, então você tem que ir melhorando, né? De 37 a 50, aprovado. E abaixo de 37, reprovado. Veja que aqui está subindo, né? De 36 pontos era aprovado. Na segunda fase, você já não é mais aprovado, tá? Lembra que são 3 fases. E a última, de 59 a 72, aprovado plenamente. De 44 a 58, aprovado. E abaixo de 44 pontos, reprovado. Então, o nível de exigência vai subindo, vai subindo. Atenção aí. Parágrafo 1. Ao término de cada fase de acompanhamento do estágio probatório, a chefia imediata e o servidor deverão trocar informações acerca dos resultados obtidos nesse período para identificação de providências a serem tomadas no sentido de serem contornadas possíveis dificuldades. Isso é importantíssimo, esse parágrafo, gente. O que acontece?
Você acabou teu estágio probatório, teve lá sua pontuação. Existe uma conversa para dizer o que você tem que melhorar, para dizer o que você pode fazer para melhorar. Isso tá lá, tem que registrar, é importante, tá? Porque não basta você ser avaliado, é também uma orientação para você melhorar. Se você tirou 72 pontos e foi aprovado plenamente, você vai ser elogiado, vai sugerir alguma coisa que você ainda pode melhorar, enfim, né? Então é importante isso aqui, esse processo do estágio probatório, tá? Parágrafo 2. A avaliação do desempenho de estágio probatório deverá ser assinada pelo servidor. E caso ocorra discordância, esse deverá registrar na avaliação os itens de desacordo. E a chefia imediata deverá justificar no formulário de avaliação os conceitos a ele atribuídos. Gente, estágio probatório você fez na hora ali, a pessoa vai te dar tua avaliação, você vai assinar, e se você não concordar, você na hora ali já registra os itens que você não concorda, né? E o chefe imediato ele tem que justificar o porquê ele te avaliou daquele jeito. Então cuidado, se você nunca teve problema nenhum e a pessoa te avaliar mal, opa, peraí, cadê os termos de orientação, cadê os meus registros de negativos, eu nunca falto, eu sou pontual, eu não tenho problema nenhum e eu estou sendo mal avaliado? Opa, aí você vai argumentar tudo isso lá, né? Então, 3. Permanecer no servidor contrário à assinatura da avaliação de desempenho probatório, do estágio probatório, deverá o fato ser certificado pela chefia imediata à vista de no mínimo 2 testemunhas. O servidor falou, eu não vou assinar essa avaliação. Aí o que o chefe dele faz? Pega 2 testemunhas e escreve lá que ele se recusou a assinar, tá? Parágrafo 4º. O servidor que após a conclusão da pontuação da primeira avaliação de desempenho do estágio probatório obtiver o resultado aprovado com restrição, será convocado pela Secretaria de Administração, sessão de treinamento, para a participação de treinamento a ser ministrado durante a segunda fase do período de avaliação, visando contribuir à obtenção de melhor desenvolvimento funcional. Então veja só, o estágio probatório não é para mandar o cara embora, é para ele foi aprovado com restrição, está com dificuldade, então a administração vai fazer um curso de treinamento para ele melhorar, certo? Então é muito importante você ter ciência disso aqui. 5º parágrafo, o servidor ao final da segunda e da terceira fase do estágio probatório deverá obter o resultado final no mínimo como aprovado. Veja, no mínimo como aprovado, tá? Para dar seguimento ao processo de estabilidade. Então, preste muita atenção. Ao final da segunda fase e da terceira fase, ele tem que ter, no mínimo, aprovado. Parágrafo 6. O resultado final de cada fase do estágio probatório será obtido por meio da pontuação da avaliação do desempenho do estágio probatório e da pontuação observada no fator assiduidade. Olha como esse fator, porque é um fator objetivo, né? Se você falta, é o seu ponto ali, dá para saber se você atrasa. Então, fator assiduidade. Parágrafo 7. Quando da troca de chefia imediata, a avaliação do desempenho do estágio probatório do servidor corresponderá à fase, deverá ser assinada conjuntamente pelas chefias imediatas anterior e atual, com a anuência da chefia imediata atual. Veja, trocou o seu chefe. Você tinha um diretor lá, exemplo, na escola. Você tinha um diretor, o diretor mudou. Então, quem vai te avaliar? Né? O chefe anterior e o atual, tá? Certo? Com a anuência ali da sua secretaria ou do seu chefe imediatamente, ou do supervisor. Tá? Artigo 7. A assiduidade e a pontualidade são fatores de caráter objetivo. Falei isso, né? Assiduidade e pontualidade são fatores de caráter objetivo para avaliação do estágio probatório a serem constatados por meio dos assentamentos funcionais. Aqui é objetivo, né? Não tem subjetividade, certo? Então, se você falta, se você não cumpre seus horários, vai estar lá registrado e isso é objetivo. Parágrafo 1.
da pontuação obtida pelo servidor na avaliação de desempenho do estágio probatório serão descontados pontos de acordo com o número de faltas, tendo como fatores de redução de pontuação. Então, é importante você saber isso, faltas injustificadas, 3 pontos dia. Cada falta injustificada sua diminui 3 pontos na sua avaliação. 2. Faltas justificadas nos termos do artigo 106, parágrafo 2 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 1 ponto por dia. Tá? Então, se você tem falta justificada dentro dos parâmetros desse artigo aqui, tá? E nesse artigo lá tem todos os parâmetros que são faltas justificadas, você tem 1 ponto por dia. Então, cuidado. Né? Falta injustificada dá 3 e a justificada dá 1. Essas faltas que estão lá regulamentadas no artigo 106. Parágrafo 2. Para fins de faltas para o servidor horista, considerar-se para fins de estágio probatório o total da jornada mensal dividido por 30 dias e o resultado apurado do total hora-dia será equivalente a um dia, respectivamente. Tá? Difícil cair essa pergunta, mas que está falando do servidor horista. Então, eles vão dividir a sua jornada por 30 dias e aí o total de hora-dia será equivalente a um dia, respectivamente, ao apurado do total de hora-dia. Tá? Mas é difícil cair uma pergunta dessa aqui, certo? No caso da educação. Artigo 8. A avaliação de desempenho do estágio probatório será empregada da mesma forma aos servidores com deficiência. Servidor com deficiência faz estágio probatório? Sim, certo? Levando-se em consideração as restrições médicas que constam em seu lado pré-admissional, não podendo essas interferir na avaliação como fatores de redução de pontuação, certo? Então, óbvio, A pessoa entrou lá com a questão de uma deficiência visual, isso não pode, obviamente, interferir na avaliação dela, porque isso já é do laudo pré-admissional, um cadeirante, enfim, tá bom? Parágrafo único. Os fatores de assiduidade, pontualidade e disciplina serão empregados aos servidores com deficiência nas formas previstas desse decreto. Então, pessoal, as pessoas com deficiência também são avaliadas. Artigo 9. Será realizado acompanhamento da saúde e capacidade física e mental dos servidores por meio de exame pré-admissional. Antes de você entrar na prefeitura, tem os exames para saber se está tudo bem com você. E exame médico periódico, aquele chamado periódico, que você tem que fazer, você não pode se recusar. Visando oferecer à administração condições de análise da adequação para o exercício do cargo. Parágrafo 1. Havendo a comprovação de incompatibilidade de capacidade física ou mental do servidor, de modo a comprometer seu desempenho, tornando inadequado ao necessário e desejado para o cargo, poderá ocorrer sua exoneração. Veja, Então, se não comprovar lá, se ficar incompatível a capacidade física e mental do servidor naquela função, ele pode ser exonerado, nos termos do artigo 29, inciso 2, do Estatuto do Servidor Público, dos Servidores Públicos Municipais. Parágrafo 2. A avaliação médica poderá ser necessária feita a qualquer tempo no curso do estágio probatório, quando ocorrer fatos que justifiquem tal decisão. Parágrafo 3. O ambulatório de saúde ocupacional efetuará o agendamento dos exames periódicos com emissão de convocação prévia junto aos servidores. E o servidor não pode se recusar a fazer esse exame periódico. Tá? Artigo 10. O acompanhamento dos processos administrativos de estágio probatório compete a quem? A CAESP. Então, guarde esse nome, CAESP. Comissão Permanente de Avaliação do Estágio Probatório. Já falamos dela aqui, Mas aqui, o artigo 10 traz o que é e como ela é composta. Isso é importante você saber, porque isso pode virar pergunta. 3 membros, dos quais, no mínimo, 2. Aqui, 2. 3 membros, do qual, no mínimo, 2 serão obrigatoriamente servidores de carreira. O que é isso, gente?
que é o servidor de carreira? É o servidor que já passou pelo estágio probatório, já é servidor, já conseguiu sua estabilidade, já está lá, é servidor de carreira, tá? São no mínimo 2, tá? Porque pode ter um servidor que não é de carreira, que é comissionado, pode, mas no mínimo 2 tem que ser servidor de carreira. Lotado aonde? Na SEAD, Secretaria de Administração. Tudo bem, gente? Parágrafo muito interessante, importante você ler com carinho. Passa o seu marca-texto, se você tiver o material impresso, passa o marca-texto aqui, ó. Primeiro parágrafo, sempre que houver reprova no estágio probatório, será assegurado direito à ampla defesa. Isso é importantíssimo você saber, gente. Eu fui reprovado no estágio probatório, eu tenho direito à ampla defesa, né, de acordo com o previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Todos os estatutos, gente, trazem isso. Você vai prestar outro concurso, tenha certeza que vai estar lá isso aqui, porque todo servidor tem direito à ampla defesa. 2, parágrafo 2. A Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório, CAESP, encaminhará à autoridade competente proposta de exoneração do servidor em parecer fundamentado, certo? Parágrafo 3. O ato de exoneração do servidor estará sujeito a homologação pelo prefeito municipal e é publicado no Diário Oficial do município. Tem que ser um ato público, né? E claro que o servidor pode ir lá e recorrer, mas é um ato homologado pelo prefeito municipal. 4. A presidência da CAESP será exercida por um dos 2 servidores de carreira lotados na Secretaria de Administração, mencionados no caput deste artigo. Veja, a previdência não pode ser daquele servidor comissionado, tem que ser dos 2 de carreira. Como a gente falou, no mínimo tem que ter 2 servidores de carreira, servidores que já alcançaram a sua estabilidade, já passaram pelo estágio probatório. Parágrafo 5. No impedimento do presidente, assumirá interinamente o outro membro representante da SEAD, devendo haver um servidor de carreira designado como membro substituto para exercício no caso de impedimento de quaisquer dos demais membros. 6. As nomeações da CAESP serão formalizadas mediante portaria própria. Artigo 11, gente. É difícil cair na educação, porque vai falar de autarquia e fundações, né, que existem em Sorocaba para avaliação de estágio probatório. Como concurso é da educação, acho muito difícil que eles perguntem, mas também o artigo 11 é simples, né? Vai falar que as autarquias e fundações de Sorocaba seguem, né, as regras contidas nesse decreto. E aí cada órgão, né, vai regulamentar lá a sua comissão permanente de estágio probatório. Aqui são parágrafos que todas as leis trazem, né? Casos omissos da administração direta serão decididos pela Secretaria de Administração, ouvida a Comissão Permanente de Avaliação do Estágio Probatório. Aqui são artigos que quase todas as leis trazem, né? Despesas com execução do presente decreto ocorrerão por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários. Isso aqui não cai de pergunta de jeito nenhum. E aqui o artigo final que diz quando entra em vigor nesta lei, o decreto, né? Revoga o decreto 19.833 de 1º de março, que era o decreto anterior, e passa a valer este novo que nós comentamos aqui nesta aula. Tranquilo, gente, tranquilo, para você passar e ser feliz lá em Sorocaba. Tudo bem? Então, vamos dando sequência aí, a gente vai continuar falando das legislações, né, tentando trazer o máximo possível para você continuar seus estudos. Obrigado e até uma próxima aula.